Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33 do capítulo 13. Depois nós vamos caminhar um pouco no capítulo 14 de Números. Mas eu quero compartilhar essa mensagem que tem como tema: agindo diferente do comum. Agindo de forma diferente da forma comum em que as pessoas ao nosso redor estão agindo. O texto de Números capítulo 13 e 14, eles narram um momento na vida da caminhada do povo de Israel, saindo da terra do Egito, trilhando para a terra de Canaã. E só fazendo a retrospectiva, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente pode observar também muitos sinais e lições para a nossa vida. O povo estava retornando para casa. Canaã era a casa do povo de Deus. Deus deu aquela terra para Abraão e para os seus descendentes, Abraão, Isaque e Jacó. E no contexto de José, os irmãos devem lembrar, José foi vendido para o Egito, e todos os seus irmãos e pai e mãe foram para lá também, exatamente por causa de uma grande seca. Mas durante 430 anos o povo ficou ali na terra do Egito. E aquele lugar que foi um ambiente de salvação se tornou um ambiente onde eles foram escravizados. E já não tinham mais o tempo e a comunhão que eles podiam ter com Deus. Clamaram a Deus e Deus levantou um libertador. Vou levá-los de volta para casa. Canaã, terra que mana leite e mel. E nessa caminhada eles tiveram várias experiências, não somente na caminhada. Todas as manifestações de Deus ali na terra do Egito ainda, quando Deus mostrou ao povo que Moisés era o líder que ele tinha levantado para resgatar o povo de volta para casa, Moisés. Mas também Deus mandou 10 pragas, e os irmãos conhecem a história, manifestando o seu poder. E o povo saiu do Egito, foi caminhando rumo à terra de Canaã, enfrentaram o desafio de atravessar o Mar Vermelho. Quando estava o Mar Vermelho adiante, o exército de Faraó vindo por trás, eles clamaram a Deus, e Deus disse: diz ao povo que marche. Mais uma vez, Deus manifesta o seu poder, abrindo o Mar Vermelho, e eles passaram em terra seca, atravessaram o Mar Vermelho. Mas não foi só isso. Durante a caminhada, Deus mandava uma nuvem que fazia sombra para o povo, naquele deserto bem parecido como o testemunho do missionário, que chega a 60 graus a temperatura. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o Deus que nós cremos, ele mandava uma nuvem que trazia sombra para aquele povo. À noite, onde a temperatura despenca consideravelmente, Deus então mandava uma coluna de fogo que no frio aquecia. E o povo está caminhando e vendo Deus de forma muito real. Faltou água, Deus fez com que a água saísse da rocha. Faltou comida, Deus fez que brotasse orvalho, descesse codornas para alimentar e maná todos os dias do povo de Israel. Quer dizer, em toda essa caminhada, eles estavam vendo Deus agindo o tempo todo de forma extraordinária. Agora eles estão chegando bem perto da terra de Canaã. E Deus dá uma ordem: olha, pegue alguns líderes e envie esses líderes para a
terra que eu vou dar para vocês. Olhem para ela, conheçam a terra. Deus mandou eles irem. E Moisés então escolhe um líder de cada tribo, 12 líderes, e envia para espiar a terra. E eles trazem um relatório, e eu quero ler esse relatório a partir do versículo 25 de Números capítulo 13. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura, como Deus tinha dito. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem nas montanhas, na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza devemos conquistá-la, podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório relativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes. Os descendentes de Enaque, perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também assim será, assim que parecíamos para eles. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltaremos para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram à comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na terra do
na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso do que eles. Amém? Amém e misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, diante da Tua palavra, que é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, a nossa oração nesse momento é pedindo: fala, Senhor, conosco mais uma vez, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ser tocados em áreas da nossa vida, ó Deus, em que somente o Senhor pode falar, ministrar e tocar, mas que saiamos daqui nessa noite mais encorajados, mais, ó Deus, tementes ao Senhor, e mais ainda, confiando no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. É a nossa oração, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, estamos diante mais uma vez de um momento de rebeldia do povo. O povo que tinha visto tantas coisas boas. E eu comentei parte desse texto ali no momento de oração, e um casal da nossa igreja que tem filhos, disseram que estão lendo as histórias do povo de Israel para os filhos toda noite, e um dos filhos disse: mas esse povo é tão rebelde, esse povo de Israel, porque toda a história mostra que o povo, Deus agindo com graça, com poder, e o povo se rebelando contra Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, essas histórias do povo de Israel é a nossa história. E hoje, quando eu coloquei o título da mensagem dizendo agindo diferente do comum, é porque quando nós olhamos para essa história, nós vemos 12 homens foram enviados para espiar a terra, dos quais 10 chegaram com uma percepção completamente negativa, uma percepção completamente duvidosa da ação de Deus, e apenas 2 tinham plena convicção de que era possível conquistar aquela terra por causa de Deus. Então, se nós olharmos proporcionalmente, é 2 contra 10. E parece que a normalidade, o comum, é as pessoas não acreditarem na existência de Deus, não acreditarem no poder de Deus, não acreditarem no que Deus pode fazer na nossa vida. Então hoje eu quero convidar você a agir diferente do que é comum, diferente da incredulidade, diferente de não confiar em Deus. Hoje você está sendo convidado a ter uma vida baseada numa percepção espiritual de que Deus está no controle de tudo. Quando nós olhamos, então, o mais comum hoje é enxergar a vida pela percepção puramente humana. E quando eu digo uma percepção puramente humana, é uma percepção que desconsidera a ação de Deus. Eu ia falar desse exemplo mais à frente, mas quando nós olhamos uma ação ou uma visão da vida apenas pela percepção humana, a gente pode contemplar o que aconteceu com o William, que nós temos orado aqui, e a família tem feito vigílias de oração, a madrugada inteira orando. Eu compartilhei com os irmãos aqui, quando o pedido chegou da Estelita, do Alcides, Mateus, Graciele, compartilhando o pedido desse irmão William, sobrinho da Estelita. E há 2 semanas os médicos disseram: olha, já não há mais nada para fazer com ele, só um milagre. E quando a Estelita mandou isso, eu digo: pois agora é que aí entra a ação de Deus, porque nosso Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus de milagres. E aí domingo passado estávamos o dia inteiro orando na convocação solene, e chega a notícia de que o William, os rins dele tinha parado. E aí a situação se complica.
Ele estava com Covid, está com Covid, entubado. E os rins agora não estavam funcionando. E várias igrejas orando. O próprio pastor dele é o médico dele ali no hospital. E a igreja dele orando, família orando, igrejas orando. A família inteira daqui de Brasília, de outros lugares se reuniram e passando a madrugada orando, de hora em hora, uma parte da família orando. Você sabe o que isso significa? É o povo clamando pela ação do Deus vivo e verdadeiro. O William não está mais na UTI, ele já saiu. Ele já saiu, irmãos. Ele já foi desentubado. Ele está se recuperando. Já começou a falar algumas palavras e para a glória de Deus, em breve ele estará em casa. Uma percepção completamente humana, ou uma vida que enxerga as coisas apenas na percepção humana, ela desconsidera a ação de um Deus que ouve as nossas orações. Quando, na verdade, a palavra de Deus está nos convidando a enxergar a vida pela percepção espiritual. Não é o material, não é o que nós vemos que define a nossa vida. 12 homens foram enviados. Os 12 viram tudo. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Quem tinha dito que ia levar eles para uma terra que mana leite e mel? Deus. Diante de uma palavra dessa, era para confiar. De fato, o que Deus disse que era uma terra que mana leite e mel, é uma terra que mana leite e mel, Ele está nos dando. Mas mesmo assim, eles viram os povos que habitavam ali. A visão material, a visão puramente humana, fez com que eles recuassem. E 10 voltam então com uma percepção completamente negativa. A Bíblia nos convida a enxergar a vida pela percepção espiritual, que não está baseada naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, nem mesmo nas nossas próprias experiências, muito menos nas nossas expectativas. A visão que a palavra de Deus nos convida, nós somos convidados pela palavra a enxergar a vida na percepção espiritual, que está baseada, eu destaquei 3 coisas. O que é uma percepção espiritual? Onde ela está baseada? Ela está baseada no caráter de Deus. Ela está baseada na vontade de Deus. Ela está baseada nas promessas de Deus. Então, uma percepção espiritual, ela está fundamentada no caráter, na vontade e nas promessas de Deus, e não naquilo que a gente pode enxergar. Eu gosto muito, deixa marcado sua Bíblia, mas olha, o livro de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó no capítulo 19. Jó era um homem íntegro, temente a Deus. E de repente, ele perde bens, camelos, bois, ovelhas, plantações, tudo que ele tinha. Chega a notícia, olha, seus filhos todos morreram. 7 filhos e 3 filhas. Todos morreram. Todas as notícias. Jó, ele rasga a roupa. Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu tornarei para lá. O Senhor foi Ele quem me deu. O Senhor foi quem tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como se não bastasse, Jó ainda fica doente. Uma visão ou uma percepção de vida puramente humana vai dizer: a minha vida é uma desgraça. Eu não tenho nada, perdi tudo, perdi até a saúde. Quando nós olhamos apenas para a nossa experiência, para as circunstâncias, a gente é levado rapidamente a reclamar, murmurar, e a ter uma percepção completamente equivocada da ação de Deus na nossa vida. E eu gosto muito do capítulo 19, versículo 25 e 26, quando Jó, no meio ainda de uma grande conversa, ele diz assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive,
e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tivesse decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Jó, ele tinha uma percepção espiritual porque ele confiava no caráter do Deus. Qual é o Deus que nós cremos? É um Deus vivo e verdadeiro. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode confiar em Jesus Cristo, irmãos, porque um dia Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Mataram Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, e um dia voltará. Nós não cremos em um Deus de barro, de madeira, de gesso. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se fez carne. Então nós podemos e devemos ter uma percepção espiritual, por causa do caráter do nosso Deus. Podemos e devemos ter uma percepção espiritual, confiando que o caráter desse Deus é um Deus que tem uma vontade soberana. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto que todos conhecem, diz: todas as coisas cooperam para o quê, irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Isso muda a nossa percepção de vida. Um jovem da nossa igreja perdeu essa semana uma bolsa com a Bíblia e a sua carteira com os documentos. E ele começou a perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Quando a gente olha para a vida numa percepção puramente humana, a gente começa a reclamar: que vida é essa? Eu quase não tenho nada e o que eu tenho ainda perco. E ele começou a orar. Tentou fazer uma retrospectiva: está em casa? Não está. Está no trabalho? Não está. E aí, quando alguém tem uma percepção espiritual da vida, ela fala com Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E na mesma hora Deus deu uma lição para a vida dele. E a lição que ele teve foi: eu perdi a Bíblia e perdi minha identidade. E veio no coração dele a seguinte lição: quando um crente perde a Bíblia, ele perde a sua identidade. E ele disse: Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Se é, então eu esqueço. Mas se é a lição que o Senhor quer me ensinar, então me faz achar a minha bolsa, a minha Bíblia e a minha carteira. E naquele momento ele se lembra que no trajeto do trabalho para casa, ele parou em um lugar. E no dia seguinte ele volta naquele lugar. E ali ele encontra a bolsa, a Bíblia e a sua carteira com todos os seus documentos. Olha a diferença da percepção espiritual. É você enxergar que as coisas acontecem na sua vida, mas nada saiu do controle do Deus soberano. Se desesperar é a gente não acreditar que Deus continua sendo Deus. Mas também uma visão espiritual, ela está baseada, numa percepção espiritual, está baseada nas promessas de Jesus. A palavra de Deus diz em Josué capítulo 21, olha, depois que o povo conquista toda a terra de Canaã, a gente ainda está aqui antes da conquista, mas quando termina a conquista, Josué capítulo 21, versículo 45 diz assim: nenhuma das promessas falhou, de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então você pode crer e ter uma vida numa percepção espiritual, porque o Deus que promete, Ele cumpre. O nosso Deus. Nesse sentido, somos convidados a agir de uma forma diferente do comum, não numa percepção puramente humana, que despreza a ação de Deus, que não cogita a intervenção de Deus nas coisas que nos acontecem. Somos convidados a agir baseado numa percepção espiritual e bíblica.
E aí a gente pode aprender algumas lições. Volte a sua Bíblia para Números. Quando nós olhamos, por exemplo, capítulo 13, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie os homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Ou seja, foi Deus quem mandar os líderes. Partiu de Deus a ordem de mandar 12 líderes olhar a terra de Canaã. Mas o Senhor não mandou eles para ver se era possível conquistar ou não, porque Deus já estava dizendo: vão olhar a terra que eu dou a eles. Deus não mandou eles olharem e dizer: podemos conquistar com a nossa força? Não podemos. Ele mandou, e aí o texto vai deixar muito claro, a ordem do Senhor no versículo 18 do capítulo 13 é: para ver a terra, descobrir os seus habitantes, se eram fortes ou fracos, muitos ou poucos. Versículo 19 do capítulo 13, se a terra era boa ou ruim, se as cidades tinham muralhas ou eram desprotegidas. Versículo 20, se o solo era fértil ou pobre, e se lá tinha muitas árvores. Ou seja, Deus mandou os israelitas fazerem o reconhecimento, não para saber se a terra era possível de conquistar ou não, porque o Senhor já tinha prometido, mas Ele mandou para ver se o povo de Israel iria confiar no seu caráter. Ele mandou 12 espias exatamente para ver se o povo iria confiar no caráter do Deus que estava enviando. Isso significa que muitas das circunstâncias que nós enfrentamos, circunstâncias difíceis, circunstâncias em que nós olhamos e vemos é desafiador, Deus coloca em nossas vidas exatamente para ver se nós confiamos ou não no caráter da promessa que Ele deu a nós. Nesse sentido, a nossa percepção da realidade prova a nossa confiança ou não em Deus. Se eu olho para a realidade ao meu redor, numa percepção puramente humana, eu começo a duvidar de que Deus está no controle, de que pode haver um milagre em determinadas situações da minha vida, e a gente fica travado. Mas, se eu creio que Ele pode agir, eu estou assim demonstrando a minha confiança nele. Eu lembro, uma vez, eu já contei essa história, mas ela encaixa direitinho. Eu estava no seminário, e em oração Deus disse assim: olha, pinta a fachada da capela e da biblioteca. E eu fui lá no administrador do seminário, eu era o presidente do centro acadêmico, eu disse assim: olha, pastor Benjamin, será que a gente pode pintar para o aniversário do seminário a capela e a biblioteca, a fachada? Podemos? Eu fui pedir. Ele disse: não, nem temos dinheiro, não tem tempo, e vocês são alunos, não podem fazer isso. Aí eu voltei para o meu quarto lá no seminário, eu lembro, eu ajoelhei na minha poltrona marrom, eu disse: Deus, o senhor viu que o Benjamin não autorizou. E Deus me disse claramente: eu mandei você pedir ou mandei você pintar? No outro dia eu voltei no pastor Benjamin e disse: pastor Benjamin, nós vamos pintar a fachada da capela e da biblioteca. Aí ele disse: ok, pode pintar. A mesma pessoa. Diante de muitas situações, ao invés da gente obedecer o que Deus mandou, a gente recua. Ele mandou eu pintar, eu fui pedir autorização, não, era só para eu informar que a gente ia pintar. No outro dia, como eu fui informar, ele disse: pode pintar. A mesma pessoa. Como nós enxergamos a vida, ela vai mostrar a nossa confiança em Deus. Se as realidades difíceis nos fazem desacreditar nas promessas de Deus, é porque não cremos no caráter de Deus, não cremos no Deus da Bíblia, estamos crendo num Deus que nós criamos na nossa imaginação. A consequência de tudo isso é sempre a murmuração e, consequentemente, o pecado, porque vemos a situação difícil e começamos a reclamar. Há duas formas, então, para se enxergar a realidade da vida.
E como você enxerga a vida, se numa percepção espiritual ou puramente humana, vai implicar no sucesso ou no seu fracasso espiritual. Como você enxerga a vida, implica a sua vida ou a sua morte. Uma visão baseada numa percepção puramente humana, material, é o mais comum. Mas nós somos convidados a vivermos baseados numa visão espiritual, fundamentado no caráter de Deus, quem Ele é e como Ele age, na vontade de Deus e nas promessas de Deus. Foi Deus que mandou aqueles espias. Se fosse eu e se fosse você, que notícia a gente traria para o povo? O primeiro relatório, eu peço para você olhar novamente na sua Bíblia, do versículo 27 até o versículo 29 do capítulo 13, é desesperador. Eles dizem, olha, de fato a terra é muito boa, mas lá tem gigantes, lá tem tantas coisas, tem tantos povos que a gente vai ser engolidos por eles. E aí a gente começa a perceber algumas coisas. Após o primeiro relatório, no versículo 30, Caleb tentou acalmar o povo que não estava diante de Moisés, E a gente começa a aprender algumas lições que eu vou tentar transmitir todas hoje. Então anota aí rapidinho. Primeiro, uma percepção puramente humana da vida gera um sentimento do desespero. Se nós olhamos tudo pela nossa capacidade, pelo que nós podemos fazer, nós vamos nos desesperar por todas as circunstâncias difíceis que nós enfrentarmos. O povo já devia estar desesperado. Quando Caleb tenta acalmar o povo, é porque o desespero tinha tomado a comunidade de Israel. Mas uma percepção espiritual traz a calmaria. Uma percepção espiritual leva o encorajamento. Uma percepção espiritual, ela é otimista. Caleb disse o seguinte, olha, vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Tenha certeza que se você olhar todas as circunstâncias da vida na ótica puramente humana, você vai viver constantemente em desespero. Alguém da minha família está doente, aí você vai se desesperar. Você pode clamar, você pode orar, mas não pode deixar de confiar que Deus está no controle, meu irmão. Eu estou com dificuldade, perdi o emprego. Você pode orar, você pode chorar diante de Deus, pedir um emprego, pedir o sustento do Senhor, mas não pode se desesperar, porque Deus continua no controle. Amém, irmãos? Ele continua no controle, Ele está no trono, Ele é o Rei, Ele é soberano. O que nós podemos fazer, Senhor? Eu preciso do Teu milagre, eu preciso da Tua intervenção, mas não deixe de crer que o Senhor pode intervir na sua história de vida. Segundo, uma percepção puramente humana da vida geralmente é completamente oposta a uma percepção espiritual. Olha na sua Bíblia, Números capítulo 13, versículo 31. Enquanto Caleb estava dizendo, vamos conquistá-la, diz o povo, mas os homens que tinham feito com ele o reconhecimento, os 10, discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Por quê? Uma percepção puramente humana nos leva a discordar daqueles que agem pela fé. Uma percepção puramente humana nos leva a considerar a nossa capacidade humana como a definidora da nossa vida. Se eu posso fazer isso, eu faço. Como eu não posso fazer, a gente se desespera. Mas, meus irmãos, a nossa vida, ela não está definida pela nossa capacidade humana. A vida do discípulo de Jesus está definida pela vontade soberana do Deus que é vivo e verdadeiro. Você crê nisso para a sua vida? Amém? Não é a sua capacidade que define, é Deus. Uma percepção puramente humana nos impede de enfrentar os desafios que Deus
já nos garantiu a vitória. Deus tinha dito, olha, vão olhar a terra que eu estou dando. Ele já tinha garantido a vitória. Isso porque nós olhamos para as circunstâncias pela a ótica das nossas possibilidades. Nós não conseguimos conquistar, mas quem disse que era o povo de Israel que iria conquistar? A primeira cidade que eles enfrentaram quando atravessaram o Rio Jordão, e eles estão ali bem perto, foi Jericó, uma muralha gigantesca. E quem foi que derrubou a muralha de Jericó, irmãos? Quem? Os irmãos lembram da história? Quem foi que derrubou? Deus! Não foi Israel. E para cada conquista, a palavra do Senhor diz assim, e Deus deu aquela nação para Israel. Quem conquistou foi Deus. Quem conquista as nossas vitórias não somos nós, é Deus. Uma percepção puramente humana, ela nos faz acreditar que nossas conquistas dependem das nossas capacidades humanas. Mas isso não é verdade. Eu lembro também da conquista de Gideão, quando Deus diz, vai para a batalha, Gideão. Eu acho Deus tão extraordinário. Deus é extraordinário. Eu tenho um grande desejo de me encontrar com o Senhor. De estar com Jesus, pertinho. Porque a Bíblia mostra um Deus extraordinário. Gideão, ele vive na época em que os amalequitas, moabitas atacavam Israel. E quando eles atacavam, eles estavam escondidos em cisternas. E Gideão era um deles, que estava lá escondido. Ele escondido e o anjo chega. O Senhor é contigo, homem valente. O cara estava escondido. Deus vê em nós o que a gente não vê. Homem valente, eu acho que ele olhou assim, mas não tem mais ninguém aqui, só tem eu, então tem que ser eu mesmo. É comigo que o Senhor está falando? Sim. Porque nós somos valentes em Deus, não é em nós. O Senhor é contigo, e isso nos basta, irmão. Basta o Senhor estar conosco numa guerra, irmão, que nós seremos vitoriosos. Amém? Amém. Aí, Deus manda Gideão guerrear, e Gideão conta um exército, tinha 33 mil homens. Aí Deus diz, tem muita gente. Quem está com medo, volta para casa. E voltou 30 mil. Olha quanto covarde. 30 mil. Ficou 3 mil. Aí Deus diz, ainda tem muita gente. Leva o povo para o rio. E a forma de beber define quem vai. Volta ainda 2.700 e Gideão vai lutar com 300. O número era inexpressível diante da multidão que eles iriam guerrear. Mas eles venceram. Por quê? Porque quem vence as nossas batalhas é Deus, não é a nossa capacidade humana. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Uma percepção puramente humana nos dá uma visão negativa da vida. Muito obrigado. Uma visão negativa da vida. Olha para a sua Bíblia aí, no capítulo 32, capítulo 13, versículo 32. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Eles estavam observando a terra, aqueles 10 espias, e voltaram com essa notícia negativa. Quando a gente vive a nossa vida olhando apenas no aspecto humano, com a nossa capacidade humana, a nossa vida sempre vai trazer uma visão negativa das coisas. Ah, não, isso não dá certo. Ah, não, a gente não consegue. Ah, não, meu irmão, lá no Pernambuco a gente diz, ah, não, é uma pessoa pequenininha. E a gente fica preso a uma percepção limitada, por causa da nossa visão. Uma percepção puramente humana nos faz acreditar
numa realidade completamente oposta àquela que Deus nos prometeu. A vida, então, passa a ter uma percepção negativa de tudo, de tudo. E a gente fica só reclamando, reclamando e reclamando. Quarta lição. Uma percepção puramente humana da vida, na verdade, demonstra uma falta de conhecimento de Deus. Olha, o versículo 1 a 3 do capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta, continuou em prantos a noite toda, sua voz se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Percebam que eles sabem. Sabe que é o Senhor que está conduzindo eles para a terra de Canaã. Mas eles estão dizendo, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Mas não foi isso que Deus prometeu para eles. Esse não é o caráter de Deus. Deus prometeu que eles possuiriam a terra. Uma percepção puramente humana, focada na ótica material, apenas no que nós podemos ver, que é transformada numa percepção completamente negativa, no fundo, expressa uma falta de fé e incredulidade. Levou toda a comunidade ao sofrimento, ao choro. O sofrimento por algo que nem iria acontecer e que nem aconteceu. Porque eles conquistaram a terra. Então o povo já estava chorando por uma coisa que não iria acontecer e nem aconteceu. Vamos todos morrer. Não morreu ninguém. Não pelos povos lá, né? Eles já morreram, não tem ninguém de lá dessa época aqui. Mas eles não morreram porque os povos de Canaã destruíram ele, como eles estavam com medo. Uma percepção puramente humana da vida sempre duvidará do agir de Deus. Isso demonstra uma falta de conhecimento de quem Deus é. Se foi Deus que prometeu a terra de Canaã, Ele não levaria o seu povo para lá para morrer. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Por incrível que pareça, não foram os inimigos da terra onde eles iriam conquistar que mataram o povo. Mas eles morreram por causa da própria incredulidade deles, por não crer. Aliás, como a gente lê no restante do capítulo, eles nem entraram na terra de Canaã, porque Deus não permitiu que aquela geração entrasse. Então eles não desfrutaram da terra prometida, não foi por causa dos inimigos, foi por causa deles mesmos e da incredulidade. Aí a pergunta que nos fica é: quantas coisas Deus deseja que nós desfrutemos, que Ele prometeu, que Ele quer nos abençoar, mas por causa da nossa própria incredulidade a gente deixa de experimentar. Irmãos, lembre-se, precisamos confiar e ter uma percepção espiritual por causa do caráter de Deus, da vontade de Deus e das promessas de Deus. Podemos confiar. Toda incredulidade, então, é uma demonstração da falta de conhecimento de quem é Deus, e, na verdade, é uma afronta ao próprio Deus, pois significa dizer que Ele é quem Ele não é. Quando você diz, e o povo diz, Ele vai nos levar para morrer lá, a gente está dizendo que o Deus é um Deus que não promete, não cumpre o que promete. Então nós estamos dizendo que Ele é quem Ele não é. Estamos dizendo que Ele é infiel, quando Ele é um Deus fiel. Fiel a si, fiel à sua palavra, e Ele cumpre o que diz. Hoje, mais uma vez, recebi a notícia de mais um pastor que morreu. Ele era líder de missões nacionais, foi coordenador de uma área de missões nacionais, ele esteve aqui na igreja, pastor Renato Overney. Atualmente ele estava dirigindo um colégio batista no interior de Minas Gerais. Passou muito tempo entubado também, muitas complicações, e ele veio a falecer.
Aprove Deus levá-lo. Eu disse a Milane, enquanto eu recebi a notícia agora à tarde, eu disse: Milane, Deus está abreviando o tempo. Como diz a palavra, que por amor aos eleitos, o tempo seria abreviado. Deus está chamando os seus irmãos. Meus irmãos, eu vejo como muito forte, como está iminente a volta do Senhor Jesus. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo como está se cumprindo. Eu não sei quanto será, pode ser hoje, daqui a 10 anos, pode levar ainda mais 1000 anos, eu não sei. Mas os sinais mostram assim tanta intensidade. E nós precisamos entender que Ele disse que vai voltar. E como Ele cumpriu todas as promessas, Ele também vai cumprir essa. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para ver os céus abertos se rasgando e o Rei voltando? Meus irmãos, Ele é um Deus que promete e que cumpre. Quinto lugar, uma percepção puramente humana de vida tende para a conformidade com o pecado. Quando nós olhamos para a vida apenas pela ótica humana, nós temos a tendência, a inclinação muito mais para o pecado do que para a fé. O versículo 4 do capítulo 14 diz assim: e eles disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e vamos voltar para o Egito. O Egito caracteriza a escravidão do pecado. E o povo, depois de ver pragas, mar vermelho se abrindo, nuvem cobrindo, durante o dia, durante a noite, água saindo da rocha, maná, alimento o tempo todo. E nessa altura eles ainda dizem: vamos pegar um novo líder e vamos voltar para o Egito. Porque eles estavam enxergando a vida apenas pela ótica humana. Se não temos a esperança da ação de um Deus que é santo, nossa santidade não faz nenhum sentido. Se nós não cremos num Deus que cumpre a sua palavra, num Deus que é santo, a nossa santidade não faz sentido. Vamos voltar para o Egito. Como diz na expressão popular, vamos enfiar o pé na jaca. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Que conquistar a terra que nada, vamos voltar para o Egito que é melhor. Sempre que uma percepção humana, negativa, incrédula se espalha, o povo tende a querer voltar à sua realidade de pecado, Egito. Uma vez que não se crê na ação direta de um Deus em nossas vidas, se torna muito mais fácil voltar para a realidade do pecado do Egito, do que enfrentar os desafios de uma vida de obediência a Deus, de uma vida de fé em Deus. A vida de obediência a Deus exige fé, exige coragem, coragem para obedecer, coragem para enfrentar os inimigos. Isso fica muito claro na vida de Josué, quando logo no início do seu ministério, depois que Moisés morre, a palavra que mais fala ali em Josué capítulo 1 é ser forte e corajoso para obedecer tudo quanto está escrito na lei, e assim você vai conduzir esse povo para conquistar a terra que eu prometi. Mas, se você não crê em um Deus santo, em um Deus que intervém, em um Deus que é vivo, um Deus que é real, sempre vai querer voltar para o Egito. Mas eu creio num Deus que é vivo e verdadeiro. Hoje pela manhã também, um outro irmão da igreja veio contar o testemunho. Olha, eu estou impressionado como Deus tem falado assim tão pessoalmente com algumas pessoas da nossa igreja. Glória a Deus. Isso das que eu estou sabendo. Como aconteceu uma situação e essa pessoa estava orando em casa, apresentando uma angústia do seu coração a Deus. E aí bate o carro, leva no mecânico. A gente já pensa, né? Mas bati o carro. Mas lá no mecânico alguém chega perto dele, toca nele e diz: olha,
Não se preocupe com isso, isso, isso e isso. Ok? E vai embora. E era a angústia que ele estava apresentando só a Deus em oração, irmãos. Se você não crê num Deus desse, meu irmão, Deus tem misericórdia da sua vida. Se você não conhece esse Deus que fala, que age, que intervém, que toca. O Emanuel, Deus conosco. Ele é real. Sexto lugar. Toda percepção espiritual gerará ações de fé. Se por um lado os 10 estavam o tempo todo agindo de forma incrédula, Josué e Caleb, eles agem pela fé. Olha na sua Bíblia, o versículo 5, 6, 7, 8. Moisés e Arão se curvaram diante do povo querendo voltar, diante de toda a comunidade de Israel. Depois, 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as roupas, quebrantamento, e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará em segurança. Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Grave bem, toda ação de fé está fundamentada no caráter de Deus. Josué e Caleb, eles falam assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Eles estão confiando que Deus, o Deus que tirou da terra do Egito, Ele daria aquela terra. Você tem confiado em Deus dessa forma? Você tem confiado na ação de Deus na sua vida? Toda ação de fé também demonstra nossa atitude de humildade e submissão a Deus. Quem vive pela fé é humilde, irmãos. Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de nós, se Ele agir, se Ele fizer, somos completamente dependentes do agir de Deus. Toda ação de fé depende do favor de Deus. Toda ação de fé está condicionada ao se o Senhor se agradar de nós. Ele tem se agradado de você. Ele tem se agradado da confiança que você tem tido nele. Irmãos, a reclamação, a murmuração que tanto se repete nas páginas dos primeiros livros da Bíblia, é fruto da nossa falta de confiança em Deus. E é o oposto da adoração. Então, quais são as atitudes práticas que eu convido você a tomar? Tenha uma atitude diferente dos demais. O capítulo 14, versículo 24, depois que Moisés ora para Deus não exterminar aquele povo, Deus diz, olha, eu vou perdoar esse povo, mas eles não vão mais entrar na terra de Canaã. Olha só, olha a imagem, irmãos, a imagem. Eles já estavam diante da terra que eles iriam conquistar, prestes a conquistar, mas a incredulidade, Deus diz assim, deem meia volta, agora vocês vão voltar para o Mar Vermelho. Vocês vão voltar para o Mar Vermelho. Essa geração que não creu, não vai entrar. Eu perdoo. E aí eu digo que é um perdão em relação à eternidade. Mas as consequências do que eles fizeram de não crer em Deus, impediram de desfrutarem da terra Canaã. Voltem. Mas o versículo 24 diz assim, meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim,
Por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Faça a mesma coisa que Josué e Caleb. Tenha uma atitude diferente dos demais. Haja diferente do comum. Se o natural hoje é viver baseado em uma percepção puramente humana, material, tenha uma atitude diferente dos demais. Tenha uma atitude de fé. Encorajemos uns aos outros. Chega perto de alguém, se alguém chegar e, poxa, está tudo muito ruim. Tá, mas nós podemos confiar que o nosso Redentor ainda vive e por fim se levantará. Encoraje quem está perto de você. Quando alguém chegar reclamando de uma coisa, diga: adore o Senhor, porque Ele continua no trono, e Ele está no controle da sua vida. Deus é soberano. Que sejamos uma comunidade de encorajamento, irmãos, como Josué e Caleb foram. Vamos conquistar, porque certamente o Senhor nos dará. Creia que o Senhor continuará sustentando a sua igreja. Creia que Ele continuará sustentando a sua família. Creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua saúde. Creia. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Tenha uma atitude diferente. Seja uma exceção. Olha o que aqui diz o versículo 30. Não entrarão, e aí Deus está falando de toda a comunidade com mais de 20 anos, não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nelas morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué. Meus irmãos, alguns estudiosos estimam que saíram aproximadamente 1 milhão de pessoas na época da saída do Egito. Pelo menos homens acima de 20 anos, 600 mil. E só 2 desses 600 mil entraram na terra de Canaã. Você está nessa multidão ou está nessa exceção? Estamos vivendo um tempo difícil, sim. Mas precisamos confiar no Senhor, irmãos. Olhamos para um lado, para o outro, muitas notícias ruins, muitas notícias dolorosas, tempos de luto, dor, sofrimento, mas nós precisamos dizer: eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu creio que o Senhor continua no trono, Ele está no controle.